Senhores, vamos lá. Quero ver com os senhores um tópico da maior importância, que é esse aqui, ó, da responsabilidade patrimonial. Nós temos bastante coisa para ver aqui. Eu quero pelo menos um bate-papo inicial, uma introdução, apresentar para os senhores os institutos, para ver se eu consigo pelo menos hoje ver um instituto ou outro. E aí na aula de reposição, na próxima aula a gente continua. Seguinte, o artigo 7, eu vou logo trazer aqui o dispositivo, que é um bom dispositivo. Ele representa bem aqui o que eu estou querendo dizer. O da responsabilidade patrimonial continua aqui, artigo 789 e seguintes do Código. Olha o que o 789 nos diz aí, ó. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Um dispositivo simples, né? Que passa uma ideia bem direta, que na verdade tem tanta informação ali nele, e na verdade ele tem até um tratamento equivocado, ele faz uma confusão, e vamos tentar, portanto, separar essas coisas aqui. Vamos analisar coisa por coisa. Olha, ele diz ali, o devedor responde. Bom, me parece claramente que o legislador fez uma confusão entre dívida e responsabilidade. Aquela clássica distinção, acho que os senhores devem ter estudado isso lá no direito civil, no direito material, entre o Haftung e o Schuld do direito alemão, entre o Haftung e ali você tira o S e bota o A, o Haftung e o Schuld, entre dívida e responsabilidade. São institutos distintos. Não é o devedor só que responde. Aí nós vamos até passar aqui para o estudo. Nós tratamos disso em um princípio próprio, princípio da responsabilidade. Nós vimos o instituto, nós falamos da legitimidade passiva. Eu até brinquei, ó, a pena não passa da pessoa do condenado. Aqui também o devedor paga com seus próprios bens. Nós vamos aprofundar isso melhor adiante e tal. Chegou o momento. Então, chegou o momento que na parte final desse dispositivo tem ali, salvo as restrições estabelecidas em lei. A gente chega lá nessa parte adiante. Mas não é só o devedor que vai aqui, portanto, se sujeitar. E aí, eu quero voltar a esse ponto. O devedor responde. Devedor associa a dívida, naturalmente. Responde, associa a responsabilidade. E são institutos que não se confundem. O devedor, ele está no plano do direito material, mas no plano do direito natural. E a responsabilidade é um instituto propriamente processual. A responsabilidade, ela é sinônimo de sujeição patrimonial. Responsabilidade é a sujeição patrimonial. É plenamente possível que nós tenhamos dívida sem responsabilidade e responsabilidade sem dívida. E isso fica, portanto, muito claro que são institutos distintos. Aquele caso, quando que nós teremos dívida sem responsabilidade? Jogo do bicho. Se você ganhar no jogo do bicho, o bicheiro te deve? Deve. O bicheiro é sujeito passivo de uma obrigação? Uma obrigação natural. É. Ele é. Agora, ele te deve em juízo? Ele tem a responsabilidade, o patrimônio dele está sujeito a uma constrição patrimonial em juízo? Não.
Então ele te deve, mas ele não tem responsabilidade. Em que pese ele ser devedor no plano do direito material, no plano do direito natural, no plano da obrigação natural, não há responsabilidade. No extremo oposto, a responsabilidade sem dívida. É o caso do fiador. O fiador é um sujeito que submete o seu patrimônio que sujeita o seu patrimônio para responder, para satisfazer a uma obrigação da qual ele não faz parte. O sujeito passivo é outrem. Então o fiador é um responsável, sem ser um devedor. Okay? Nós veremos, portanto, essas hipóteses nas quais se pode dar uma extrapolação da figura do devedor propriamente dita. Veja, resumidamente, eu quero dizer para os senhores é o seguinte. O 789 ele começa bem dizendo a regra, que o devedor responde com os seus bens. Mas o que vai mais nos interessar ali é a parte final. São as restrições estabelecidas em lei. São as exceções. Mas antes de trabalhar as exceções, já tendo feito essa distinção, essa importante distinção entre dívida e responsabilidade, não vamos aqui também aprofundar muito, essa já é uma questão mais técnica, tecnicismo, né? Mas são mesmo instituto distinto, a doutrina profunda isso. Veja, ele diz ali, ó, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações. Bom, a sujeição do seu patrimônio, nós já vimos, princípio da patrimonialidade, ele responde com os bens e não com a sua vida, não com a sua integridade física, não com a sua liberdade, asterisco, a prisão civil, devedor de elementos, pá, com o seu patrimônio. Mas mesmo o seu patrimônio também não é todo o seu patrimônio. Ele responde com todos os seus bens, atenção, presentes e futuros. Logo de cara, o que está fora ali? Os bens pretéritos, os bens passados. A lei não faz menção. Tudo bem, você pode até pensar, nem precisava falar, né, professor, se o bem não é mais do cara, porque se o bem é pretérito, significa que o bem não é mais do devedor. Não, mas implicitamente é isso que está dito. É claro que ele não responde com um bem que não é mais dele. Ele responde com os bens que compõem agora e que vão passar a compor depois, no curso da execução, o seu patrimônio. Os que compunham outrora, no passado, não compõem. Até porque esses bens que compunham outrora e não compõem mais, se não são mais deles, naturalmente não devem ser coisa de ninguém, são de outrem, né? Então os bens pertencem a terceiro. Você não vai agredir o patrimônio de um terceiro para satisfazer dívida desse devedor. Pelo menos não a princípio. E eu volto a lembrar, o que mais importa é aquela parte final, salvo as restrições previstas em lei. Então, implicitamente, aquela previsão de que ele responde com os bens presentes e futuros, nós temos a ressalva, então, de que ele não responde com os bens pretéritos, com os bens passados. É por essa construção lógica que nós construímos aqui. Então, é preciso que nós fixemos esse marco temporal, para que nós possamos, com segurança, definir que momento é esse: presente, futuro e pretérito. Veja, o legislador poderia ter adotado, o ordenamento jurídico poderia ter adotado uma variedade de opções. Poderia ser a data de celebração do negócio. Poderia ser a data de vencimento da obrigação. Poderia ser vários momentos. E o momento é a data da propositura da execução. Então o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para ser mais preciso, a partir do momento em que ele é citado, que é quando ele tem conhecimento, portanto, da execução. Então esse momento que define esse momento que fixa um marco temporal a respeito de quando que os bens serão considerados presentes, futuro e pretéritos,
é a citação do executado na execução. Tem até uma ressalva que é ou por outra forma qualquer que ele tenha conhecimento da execução. Mas aí é uma hipótese muito excepcional que vai competir ao exequente demonstrar que por meios inequívocos o executado tinha conhecimento, mas é uma hipótese bastante excepcional. O marco seguro, a regra, é a citação do executado na execução. Então percebam, a partir do momento que o executado é citado, todos os bens que ele titulariza, todos os bens que ele titulariza estão sujeitos à execução. Todos? Não, tem a ressalva, salvo as restrições previstas em lei. E nós veremos aqui. Os bens que no curso da execução, como assim no curso da execução? Ué, da citação para frente. Os bens que ele vier adquirir, comprou, ganhou na cena. Então, o seu acervo patrimonial novo, todo o seu novo acervo patrimonial, da citação para frente, responde pela execução. Todo? Não. Todo, salvo as restrições estabelecidas em lei. E nós veremos que restrições são essas. Ok? E da citação para trás, os bens que eram dele, os bens que eram do devedor, e não é mais. Por que não é mais? Porque ele alienou para o vizinho dele. Porque ele alienou, sei lá, para um cara que ele nunca viu antes. Ele alienou no Mercado Livre. Porque ele alienou o celular dele para um amigo dele. Porque ele alienou o carro dele. Ele alienou. Razão qualquer, não é mais dele. Se não é mais dele, antes da citação, ele não responde. Não responde com nenhum bem. Aí é o contrário de todos, né? Ele não responde com nenhum bem que não é mais dele. Os bens que eram dele e não é mais, ele não responde com nenhum. Nenhum bem. Nenhum. Salvo as restrições estabelecidas em lei. Quer dizer, é aquilo que eu estava procurando mostrar para vocês. Na verdade, eu adoro esse dispositivo. Eu acho isso uma graça. Eu adoro. A Mariana tá rindo, eu adoro. Porque diz. E no final, quando faz assim, salvo, não diz nada. Porque fora de brincadeira. O mais importante do 789 é a parte final. Salvo as exceções. Porque ele está dizendo assim, não pode. Adivinha o mais importante. Quer ver? Então, o que nós temos, meus amigos, é o seguinte. Ó, não sei como é que eu boto aqui. Às vezes, em alguns casos, faz mais falta ainda o quadro branco. Né? Acho que não tem necessidade de eu ir para a mesa digitalizadora. Né? Eu acho que vai bem assim. Quer ver? Olha aqui. Vamos ver, acho que vai bem. Quanto aos bens presentes e futuros. Tá aí. Bens presentes e futuros. Nós temos uma regra. Qual é a regra? 789 caput. Respondem. Os bens presentes e futuros, em regra, respondem. E qual é a exceção? Exceção. Ih, peraí. Ficou horrível. Exceção. A revista tá horrível. Exceção é a seguinte, não respondem. Me perdoem a obviedade, tá? E não respondem por conta de qual instituto? Impenhorabilidade. Por conta da impenhorabilidade dos bens. Então, os bens presentes e futuros, eles respondem com todos. Responde com todos. Todos? Não, nem todos. Salva as restrições. Todos salvo as restrições. Que restrições são essas? As impenhorabilidades. Eles não respondem pelas impenhorabilidades dos bens. Os bens impenhoráveis não respondem. E nós veremos quais são os bens impenhoráveis, que não vai ser agora. Ok? E nós temos a outra categoria, aquela que eu falei que está implícita, que são os bens pretéritos. Ou os bens passados, para ficar nessa de presentes, futuros, passados. Eu prefiro usar bens pretéritos, por quê? Porque
porque falar em bem passado, dependendo da hora que tiver, já dá uma reviravolta aqui, já lembro logo de uma carne mal passada, mas enfim, bem passado. Bem passado, bem pretérito, ok, tá ali. Categoria do bem pretérito. Qual é a regra? A regra é que eles não respondem. De onde que eu estou tirando isso? Artigo 789 caput, a contrário senso. Porque ele responde com os presentes e futuros. Logo, os bens pretéritos não respondem. Agora, a exceção. Qual é... Ih, peraí. Aqui. Qual é a exceção ao fato do bem não responder? É ele responder. Então, eles respondem. E respondem por conta de qual instituto? Pelas alienações, pela demonstração das alienações fraudulentas. E nós estudaremos aqui essas alienações fraudulentas. Aliás, é o próximo tópico. Próximo tópico que nós vamos começar no próximo encontro. Não compensa começar a tratar disso agora, que vai ter bastante coisa para falar e tal. Mas que alienações fraudulentas são essas? São duas modalidades de alienações fraudulentas. Nós temos fraude contra credores, e fraude à execução. Fraude contra credores e fraude à execução. Nesses dois casos, mesmo os bens não integrando mais o patrimônio do executado, é possível que o exequente vá lá no bem do terceiro, porque se não pertence ao patrimônio do executado, pertence ao patrimônio de um terceiro, em geral um laranja, né? Você vai lá no patrimônio do terceiro, pega ele e fala assim, ó, não repara não, esse bem aqui que é teu, eu vou pegar para pagar uma dívida de um outro cara. Ah, por quê? Porque o direito permite, porque essa é a história e tal. E isso vem por uma decisão judicial, inclusive. Por quê? Porque tu comprou de modo fraudulento. E eu comprei. E eu demonstrei. Claro, ele vai participar em contraditório do processo, tudo mais. Nós veremos quais são as hipóteses. Esses dois institutos. Fraude contra credores, fraude à execução. Então, nós já meio que estabelecemos qual é